Nesses últimos tempos, muitas coisas mudaram na forma de comprar na AliExpress. Muita informação, muita desinformação. Por conta disso, resolvi fazer esse vídeo que vai ser um pouco grande, mas vamos lá. Vamos conversar um pouco mais sobre. Fala pessoal, me chamo Fernando Constantini, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre AliExpress. Como eu falei anteriormente, muita coisa mudou, né? Não se compra agora como se comprava antigamente. Tanto que, como vocês podem ter acompanhado, algumas notícias sobre quedas de vendas, tanto da Shopee quanto da AliExpress, tá? Então, eu acredito que é vital fazer esse vídeo agora, até porque no futuro vou fazer mais reviews sobre produtos que vocês só vão encontrar na AliExpress. E também a quantidade de desinformações por canais grandes, por principalmente canal no audiovisual. E antes de dar continuidade, quero deixar dois recados, tá? Primeiro, eu não estou gravando no melhor horário aqui nesse ambiente. Como eu já falei anteriormente, eu moro do lado de uma avenida, então vai ter muito barulho basal. Mas eu acredito que não vai piorar tanto o áudio vai ficar ok, tá? Mas vira e mexe eu vou ter que parar ou vocês vão ouvir algum barulho de buzina de fundo, tá? Eu ainda não consegui solucionar isso para gravar nesses horários de pico, né? E o segundo aviso é em relação ao seguinte, tá? Muito importante. Apesar de em algum momento eu falar sobre política, esse vídeo não é sobre política. Então se você for daqueles que gosta de comentar sempre faz o L ou qualquer coisa, sei lá, relativa a Bolsonaro ou a Lula, esquece. Já sai desse vídeo que esse vídeo não é para você. Aqui é para ter um papo sério. É para realmente trazer o que é informação, trazer o que é desinformação e também dar uma expectativa e uma visão geral de como que está a importação no setor de audiovisual principalmente, tá bom? Então vamos lá, o recado tá dado e vamos dar continuidade. Eu quero começar dando uma breve história do que é o AliExpress, né? Para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe. O AliExpress ele é uma plataforma, um marketplace, assim como o Mercado Livre. Ou seja, ele não vende produto, ele tem o contato dos fornecedores, tá? Então lá você vai ter diversos fornecedores, como por exemplo, fornecedor da Sony, fornecedor da DJI e assim por diante. A presença do AliExpress aqui no Brasil trouxe uma revolução para o setor do audiovisual. Não só para essa área, como diversas outras, mas eu vou falar agora especificamente sobre o audiovisual. O que acontece? Por muito tempo nós não tínhamos acesso, né, com custo-benefício e também acesso, porque por vezes esses produtos não tem aqui no Brasil. Mas nós não tínhamos acesso a produtos e também condição de comprar certos produtos. E grava bem esses dois pontos, que são pontos importantes para nortear a nossa vertente aqui desse vídeo, tá bom? E ainda falando sobre os fornecedores da China, uma outra dúvida que fica é garantido comprar e receber aquele item, né? Existe honestidade 100% naquele vendedor que está do outro lado? Quanto a isso, mais ou menos. Primeiro, a plataforma faz de tudo para garantir que você realmente está comprando de um fornecedor honesto, através do rating, avaliação, comentários. Então, pelo menos temos aqui 3 formas de você se precaver de evitar golpes no AliExpress. Porém, não é garantido. Existe um ser humano do outro lado e onde existir ser humano vai ter gente querendo ganhar, né? Gente querendo dar golpe e etc. Então, assim, não é 100% garantido. Porém, se você fizer uma boa pesquisa, se você sempre guardar os teus fornecedores. Então, por exemplo, se você comprou uma câmera, cara, volta naquele fornecedor, você já conhece, ele já te conhece. Se você de repente comprar uma lente, volta naquele fornecedor. Procura também fornecedores com uma ótima reputação, fornecedores também que tenham comentários de brasileiros. Lembra que o sistema alfandegário do mundo todo é diferente. Então, de repente um certo fornecedor tem muito comentário russo porque é fácil para ele enviar para a Rússia aquele item específico. Já para o Brasil não. Então procura comentários de brasileiros. Novamente, uma das coisas que eu vou tratar muito aqui nesse vídeo é sobre a síndrome de vira-lata. Galera, não é só no Brasil que existe gente safada, que existe gente querendo dar golpe. Isso existe no mundo todo. Não é porque as leis de um país mais acentuadas do que a do Brasil que lá vai deixar de existir pessoas querendo dar golpe. Então, tenham muita atenção nisso. Não é 100% garantido e não existe 100% de honestidade. Pode dar problema, você pode cair em golpe, mas cabe você se precaver. Apesar de que a AliExpress constantemente busca formas de inibir essa prática dentro da plataforma.
Eu trouxe essa visão geral só para dar um contexto agora à nossa situação atual, que é sobre isso que nós vamos falar. Sabemos que existe uma grande movimentação por conta do governo atual, e o que fica é como que está a situação atual hoje. Primeiro ponto, $50 é taxado ou não? E isso tem gerado uma dúvida muito grande, pessoal, porque uns dizem que sim, outros dizem que não, uns dizem que é isento, outros que não. Mas vamos ao que de fato é. Primeiro, segundo a portaria passada pela Federal que subscreve a lei, $50 isento somente de pessoa física para pessoa física. Então qualquer compra, em tese, deveria ser taxada sim. Nesse caso, se eu sou a favor ou não, a gente vai comentar um pouco mais quando eu trouxer o bloco de minhas opiniões. Por quê? Eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo um erro que eu vejo vários influencers cometendo, que é justamente a questão de embasar a sua opinião dentro do que é fato, ou dentro da informação ou desinformação, tá? Então, eu quero deixar tudo que for minha opinião para o final. Se eu concordo ou não com essa taxa, no final. E agora vamos a outro ponto também, que eu vi alguns influencers abordando, que seria o seguinte: a AliExpress ficou famosa por declarar valor errado. Mais ou menos, tá? Primeiro, por mais que a AliExpress declarasse o valor certo de alguns itens baratos, por exemplo, vou dar um exemplo bem direto. Eu tenho uma Gage, né, uma gaiola de proteção da Falcon da Ulanzi. Então assim, a Falcon é uma linha de produtos mais premium da Ulanzi que simplesmente não existe no Brasil. Então assim, eu não deixaria de comprar no AliExpress só porque foi adicionado mais 60%. Até porque eu concordo que outra coisa que eu quero discutir também com vocês mais tarde é essa questão do valor do produto, não o preço, o valor. Então, por exemplo, nessa Gage, se não existisse no Brasil numa única condição que eu teria que pagar a taxa para ter acesso, eu concordaria nessa única condição, tá? Mas a AliExpress ficou famosa com isso só porque declarava o valor errado? Galera, não, tá? Não. Ela poderia também vender produtos, ela poderia, na verdade, fazer o que sempre fez, vender produtos baratos e, não é só o audiovisual que consome produtos da AliExpress. Na verdade, o Brasil inteiro com diversos tipos diferentes, produtos diferentes. Então, assim, não resuma a AliExpress a dizer que ela só é famosa porque os seus fornecedores declaram valor errado, tá? Isso não existe, tá bom? Porém, também é fato que muitos produtos são declarados não só com valor errado, mas também com endereço de pessoa física, tá? E aí entra o primeiro elo da nossa corrente de erros, de problemas ligados a essa questão quando se fala de AliExpress importação. Então, o primeiro elo é justamente a questão do endereço, deles colocarem um endereço de pessoa física na China como se enviasse para uma pessoa física do Brasil. Então esse é o primeiro elo. O segundo elo é justamente a questão do preço. Sempre eles colocam um preço errado? Não. Alguns fornecedores colocam um preço próximo ali à faixa dos 50, naquela tese de que se tiver abaixo de $50, o fiscal vai deixar passar. Porém, o que é importantíssimo salientar aqui é que um pouco antes mesmo da pandemia, a AliExpress já estava crescendo muito, não só a AliExpress, mas os marketings chineses já estavam crescendo muito as suas vendas aqui no Brasil. Então, sinceramente, o que eu acredito, e aqui vai a minha opinião, é de que não é a questão do valor do produto, tá? Mas sim a questão da quantidade de produtos recebidos por dia. A gente está falando algo em torno de 750 mil a 1 milhão de produtos por dia. Então assim, se a alfândega de fato tivesse que parar todo o produto para verificar, eles teriam que ter uma multidão de pessoas trabalhando lá. E isso não existe, né? Não tem mão suficiente para isso. Mas tudo bem, vamos lá. Por que eles declaram esse valor errado? É porque o brasileiro gosta? É porque o brasileiro é safado? Cara, vamos lá, como eu falei anteriormente, vamos parar com essa síndrome de vira-lata. Eles fazem isso porque eles querem vender. Nós aceitamos isso porque nós queremos o produto. E isso não acontece só Brasil e China. A Rússia é um dos maiores importadores também da AliExpress. Toda vez que você for em um fornecedor, dá uma olhada se não tem comentário russo. Estados Unidos está passando pela mesma onda também. Então assim, vamos parar com essa síndrome de vira-lata e dizer que só o brasileiro dá o jeitinho, quando não. Na verdade, o mundo inteiro está dando seu jeitinho.
Porque aonde tiver uma oferta, com certeza vai ter uma demanda. Então não vamos limitar isso a dizer que o brasileiro é safado nessa síndrome de vira-lata, tá bom? Vamos pular essa parte, tá? Um outro ponto interessante é 50% é a porcentagem dos produtos que são barrados, taxados, e 50% não, ou seja, metade, metade. Ou seja, você compra um produto e é 50% de chance de receber e 50% não. Galera, não é bem assim. Na verdade, longe disso, tá? O que você tem que entender é o seguinte: todo produto passa por scanner na alfândega. Porém, alguns são fáceis de identificar, outros não. Podemos tratar essa taxa como grupos. Imagina o seguinte: um grupo de celular é mais fácil ser taxado. Dentro da porcentagem, com certeza vai ser uma porcentagem bem maior se comparado a câmeras. E você pode acompanhar isso através de grupos de importação ou mesmo canais aqui no YouTube de importação. É só você ir lá no canal e procurar a aba de comunidade, que lá vai ter uma pesquisa mensal de quantas pessoas foram taxadas e quantas receberam o produto. Você vai ver que a porcentagem, dependendo do mês, eu posso até falar, eu vou até trazer um print aqui desses últimos 2 meses. E como vocês podem ver, vai ficar em torno de 6 a 10%. E isso já é muito alto, porque para os meses anteriores a gente estava com a taxa de 1%, 2% de pessoas que eram multadas. Aliás, desculpa, de pessoas que eram taxadas. Multada fica bem abaixo disso, tá bom? Porque as pessoas que são taxadas, que são taxadas, sei lá, em 10, 20, 100, 200, o valor que for, mas essas pessoas sentem mais vontade de comentar, de notificar que foram taxadas do que a pessoa que recebeu. Eu mesmo recebo vários produtos e eu não vou lá no fornecedor falar que recebi, deixar um comentário positivo. Por vezes eu esqueço, aquilo dali é algo que ocupa meu dia, então eu acabo deixando. Mas com certeza, se um dia eu for taxado em um produto, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou em todos os lugares, grupos ou mesmo no fornecedor avisar que eu fui taxado, independente do valor. Então assim, existe um viés de confirmação e mesmo com esse viés de confirmação ainda não é 50%. Câmeras, produtos do audiovisual é totalmente diferente. Por exemplo, um cartão SD. Cara, qual a probabilidade de ser taxado? Baixíssima. Agora vamos comparar, de repente, com um gimbal, um RS3 Pro. Cara, olha o tamanho da caixa. Aquilo dali com certeza não vai nem passar pela alfândega de Curitiba. Com certeza vai bater direto em São Paulo ou Rio de Janeiro. São Paulo ou Rio de Janeiro é certeza de ser taxado. Então, assim, são essas nuances, né? Essas informações que você precisa ter na hora de importar. Então, por exemplo, se você já está vendo que o teu produto está indo para São Paulo, Rio, cara, a possibilidade de ser taxado é alta. Se o teu produto passar de 3 quilos, cara, a possibilidade de ser taxado é alta. Tem fornecedor que ajuda e envia em 2 pacotes. Ou seja, sabemos que o peso interfere na possibilidade, na probabilidade de você ser taxado ou não. Mas não existe essa de 50%, 50%. Analisa o produto que você quer trazer. Você vai trazer um tablet? Cara, a porcentagem é bem alta. Mas primeiro, entra em grupos e vê qual está sendo a porcentagem daquele mês. Cada mês varia também. Sem contar que, como eu falei anteriormente, próximo mês isso pode mudar. A taxação pode ser direto na plataforma. Vamos conversar mais um pouco sobre, mas a taxação pode ser direto na plataforma. Outro ponto importante, tempo de entrega. Galera, foi-se a época que você esperava 40 dias para receber um produto. A minha câmera mesmo, que eu fiz um vídeo falando sobre, eu demorei algo em torno de 20 a 22 dias. Para mim já era muito, porque de fato já fugiu o padrão de todas as outras importações que eu fiz. Outros produtos, como por exemplo esse DJI Mic que eu estou usando, cara, demorou 15 dias para chegar aqui em casa. Então assim, quando você vê o governo prometendo que vai demorar menos tempo para chegar em casa porque agora você paga uma taxa, esquece, já demora menos tempo. Quando você vê aquele influencer defendendo a compra aqui no Brasil, falando que no Brasil chega mais rápido porque fica muito tempo o produto parado na alfândega, esquece. Porra, fica parado na alfândega 2, 3 dias no máximo, cara. Isso quando não bate na alfândega e é liberado. Então assim, em relação a tempo, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Demora pouco tempo para chegar na sua casa.
foge do padrão quando passa de 15, 20 dias mais ou menos. Claro que depende muito do produto, então produtos grandes podem ficar mais tempo retido. Fora disso, fugiu do padrão e com certeza aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Como por exemplo, a gate da minha câmera, da Falcon, aconteceu alguma coisa no caminho, no desembaraço na China, que de fato ela demorou um pouco mais. Mas no máximo 21 dias, que foi o tempo que ela chegou. Então, e agora vamos lá, vamos a uma parte interessante que muitas pessoas que defendem a compra de produtos do audiovisual aqui no Brasil têm a mania de falar tá, mas e a garantia? E o suporte? Mas vamos por parte, vamos falar do primeiro suporte da plataforma. A AliExpress te dá uma garantia de 75 dias, de que se você não receber o seu produto, você tem seu dinheiro de volta. Só que isso pode se dar de diversas formas diferentes. Seja através do seu produto ser barrado, mesmo na China, onde aumenta a possibilidade de você ganhar essa negociação, seja ser barrado ou multado no Brasil. E aí, pessoal, cabe o bom senso. Por quê? Não adianta você pedir uma câmera, por exemplo, e só porque ela foi multada aqui, barrada aqui na alfândega, ela não vai ser devolvida, de que você acha que você vai ter o seu dinheiro de volta. Cara, não vai ter. A AliExpress tenta te ajudar, mas ela também não vai fazer milagre. Como eu falei anteriormente, não é 100% garantido a importação. Se você quer algo 100%, compra nacionalmente. E por último, nós temos o suporte de reparo. Basicamente, você comprou o produto e aquele produto veio com algum problema de fábrica ou depois de um tempo, um mês, sei lá, aquele produto quebrou. O que é fato, pessoal, é o seguinte: você comprou um produto no Brasil, dependendo da marca, ela te oferece o suporte técnico à garantia. Você comprou um produto na AliExpress na China, você não vai ter a garantia. Agora vamos para a minha opinião. Até que ponto ter uma garantia é relevante no audiovisual especificamente? Por exemplo, você compra uma lente e até que ponto é interessante ter uma garantia, sei lá, de 1 ano daquela lente? Cara, eu amaria ter uma garantia de todos os meus produtos, mas eu não tenho. E dentro de todos os produtos que eu já comprei, sabe quais que eu precisei, principalmente os da China, sabe quais que eu precisei ter acesso à garantia? Ou mesmo à assistência técnica? Nenhum. Até hoje eu não tive problema com nenhum produto que eu comprei. Então, é importante nesse ponto você analisar o seguinte: se você não quer ter problema com assistência técnica, é simples, compra de marcas conhecidas, de marcas que sabidamente têm um controle de qualidade maior, mais aprimorado do que de marcas mais desconhecidas. Então, isso daí já te garante um pouco mais uma segurança de que o teu produto não vai chegar quebrado ou de que vai dar problema em poucos meses, tá bom? Fala pessoal, eu tive que dar um corte aqui porque estava ficando inviável gravar mais cedo, né? Realmente é muito ruim, como eu falei, eu moro do lado de uma avenida e, cara, é trânsito pesado naquele horário que eu tava gravando. Mas agora, quase meia-noite, acredito que tá um pouco mais tranquilo, tá? Mas vamos lá, dando continuidade. O ponto que eu ia abordar era o seguinte: fazer essas compras na AliExpress em grande massa fode o mercado brasileiro? De certa forma, sim, mas é preciso entender um pouco mais. E para entender, vamos separar não só os vendedores como os compradores em 2 grandes grupos, tá? O primeiro grupo de vendedores a gente pode tratar como os conglomerados, né? As grandes empresas como Americanas, Magazine Luiza. E o outro grupo seriam pequenas empresas, né? Grupos pequenos. Não vou dar aqui exemplos, mas são pessoas ou empresas que têm acesso a esse material em um outro lugar com um preço mais atrativo, mas diferente das grandes empresas, eles não compram lotes grandes para ganhar na quantidade, né? Para ganhar preço na quantidade. Eles compram em pequenas quantidades, porém eles têm acesso a lugares com preços mais atrativos para poder ser revendido aqui no Brasil. Temos esses 2 grupos. E no grupo de compradores também podemos separar em 2. Podemos separar em pessoas como eu e você, provavelmente, que são pessoas mais aficionadas, são pessoas que não têm tanto capital assim para investir, né? Geralmente são autônomos, fotógrafos, videomakers, e geralmente essas pessoas, elas não estão tão focadas em quantidades, elas estão focadas quando fazem uma compra, né? Elas estão focadas... Ai, maldito carro de novo. Passou e...
Essas pessoas desse primeiro grupo estão mais focadas em preços atrativos do que propriamente em quantidade. Você não vai ouvir um amigo seu que faz freela falando que vai comprar 10 câmeras, certo? E o outro grupo de compradores são grupos grandes. Então, por exemplo, empresas grandes que têm um setor de audiovisual. Essa empresa, com certeza, precisa de 3, 4, 5 câmeras compradas de uma única vez, ou 3, 4, 5 lentes, sabe? E como eu falei anteriormente, existe a oferta e existe a demanda. Para esse primeiro grupo, que não está focado em quantidade de itens, mas sim em preço, comprar numa Americanas da vida não faz sentido, certo? Eles acabam comprando de revendedores aqui no Brasil. Então, seja no Mercado Livre, seja de repente algum outro fornecedor que compra material na BH ou compra material no Paraguai e revende, é mais interessante comprar dessas pessoas, mesmo que no final aquele item não tenha nota. Só que aí o que acontece? Qual a diferença entre comprar dessa pessoa que está vendendo aqui no Brasil, desse fornecedor, desse revendedor que está vendendo aqui no Brasil, sem garantia, sem nota fiscal, do que comprar na China? Qual que é a diferença? Basicamente, você só está tendo um contato com um fornecedor maior. Tanto que uma das principais críticas, para quem é contra essa fechada de acesso ao AliExpress ou os produtos da China, é justamente que se fechar os produtos da China, as pessoas vão voltar a comprar no Paraguai. Simples assim. Basicamente, isso representa o primeiro grupo, que é o grupo dos revendedores. Agora, o grupo dos conglomerados, das empresas grandes, cara, elas não detêm uma fatia tão grande assim de pessoas do audiovisual comprando grandes produtos com elas. Agora, se a gente falar de empresa, a empresa que precisa comprar produtos para o audiovisual, porque tem lá um setor de audiovisual ou tem a necessidade, essa empresa ela não está focada em preço. Ela não está focada nisso. Pelo contrário, o que ela quer? Quantidade e nota. Então, se ela puder comprar 3 com desconto, beleza. E a nota é essencial, porque ela precisa dar baixa naqueles produtos dentro do financeiro da empresa. Então não dá para misturar todo mundo e dizer que o brasileiro não se importa em ter produto sem nota. Na verdade, não é bem assim. Acredito que todo mundo gostaria. Porém, é inviável comprar uma câmera de 20, 27 mil numa Magazine Luiza da vida, no lugar de comprar ela por 16 no Mercado Livre. Ou mesmo de comprar ela por 12 no AliExpress. São coisas totalmente diferentes. E aí, cara, entra assim o ápice dessa loucura de dizer que fechando o acesso à China, a pessoa passa a comprar nacionalmente, sabe? O ápice dessa loucura é mais ou menos o seguinte. Quando eu fui comprar a minha 7 IV, na verdade eu estava pensando em comprar uma 7 III, ter uma segunda 7 III. Mas vê bem, o orçamento que eu tinha para dar nessa câmera era algo em torno de 12 mil. Eu tinha noção que no Mercado Livre eu iria encontrar uma 7 III, talvez com lente ou sem lente, não me lembro ao certo na época, mas daria para comprar uma 7 III com esse valor. Só que vê bem, quando eu comecei a pesquisar no site da AliExpress, eu vi que com esse mesmo valor eu comprava uma 7 IV. Então, vamos lá. Vamos supor que a minha necessidade real fosse uma 7 IV e não uma 7 III. Você acha mesmo que eu teria dinheiro para colocar, sei lá, mais 4 mil, mais 5 mil para pegar uma 7 IV aqui no Brasil? Eu simplesmente não pegaria. E aí que entra outro ponto que sempre me pegou. Então vamos lá, se eu tenho 12 mil e não posso comprar uma 7 IV no Brasil, beleza, eu vou comprar uma 7 III então, porque ela me supre, tá tudo ok. Mas cara, para e pensa. Eu tenho certeza que com você também era assim. Eu mesmo, no passado, eu sempre tive uma rixa muito grande com o sistema brasileiro, porque eu não conseguia ter acesso à câmera que era lançamento. Não adianta quanto você trabalhasse, principalmente levando em consideração que você está começando ou que você até se estabilizou, mas não ao ponto de investir tanto assim em equipamento. A gente sabe o custo de viver no Brasil, a gente sabe o custo diário, principalmente se você tem uma família maior e tal, é muito complicado você investir em equipamento. Mas beleza, cara, a gente sempre esteve um passo atrás em relação ao equipamento, sempre. A galera de fora sempre tinha acesso a Canon 5D Mark IV, enquanto lá a 5D Mark IV estava super em alta, aqui a gente estava começando com a 5D Mark II, com a 5D Mark III. Por quê? Por conta que o preço que se pagava nesses itens era exorbitante, era totalmente fora da curva, era totalmente fora do teu planejamento. É muito difícil no audiovisual, isso com certeza você vai concordar comigo,
que é muito difícil, por vezes, você cobrar o preço, o valor certo pelo teu serviço. É muito difícil você mostrar para o teu cliente que aquilo que tu está produzindo é algo que tem um extremo valor para ele. Então, assim, claro que vamos ter diversos casos aí. Tem muito videomaker, fotógrafo que se destaca pra caramba, mas assim, não são todos. Então, eu não vou aqui fazer um vídeo para falar para aqueles que se destacam, para aqueles que têm acesso aí nos Estados Unidos. Eu mesmo nunca saí do Brasil. Então, eu não vou fazer um vídeo para falar sobre eles que têm acesso a BH, que podem fazer uma viagem e importar diretamente, ou que podem pagar os tributos para importar dos Estados Unidos, de lugares mais confiáveis e etc. Então, assim, eu não vou fazer vídeo para essa galera. Eu vou fazer para quem realmente está comigo, para quem está aqui na base comigo. E, cara, na base, você não tem dinheiro. Às vezes, R$1.000 é a diferença entre você ter ou não aquele item. É justamente a diferença. Se aquele item custa 12 mil na China e no Brasil custa 13, às vezes, esses R$1.000 é justamente o que você não vai... É justamente o que vai te impedir de comprar aquele item. E, cara, sendo bem sincero, quando eu comprei a minha 7 IV, eu não estava visualizando uma diferença de R$1.000, R$2.000. Muito pelo contrário, a 7 IV estava em hype. Ela estava custando aqui no Brasil, se não me engano, 17, 16. Porra, eu peguei ela na AliExpress por 12.600. Tipo, porra, sério, olha a diferença. Quantas vezes você não deixou de comprar alguma coisa justamente por conta dessa diferença? E aí tem aqueles comentários do tipo, ah não, mas é só juntar dinheiro. Cara, é muito complicado você juntar dinheiro no Brasil. Toda hora tem uma urgência, principalmente se você tem família. Isso fica mais agravante. Então, assim, é uma demagogia muito grande alguém fazer um vídeo falando que você deve economizar, que você deve passar mais um ano trabalhando do jeito que você trabalha, sem poder oferecer uma qualidade maior ao teu cliente, simplesmente porque você não tem acesso àquele item. Então, é algo realmente que eu trago para refletir. E como eu estava falando, se você tiver a oportunidade de comprar esse item que você precisa no Paraguai, na China, no AliExpress, aonde for, com um preço mais em conta, cara, vai lá, vai com tudo. Claro, sempre com atenção, sempre equilibrando bem, sabendo que a sua conta está em risco. Por quê? Você vai comprar no Paraguai, você pode ser pego na alfândega, você pode acontecer alguma coisa com você e você não conseguir comprar aquele item. A mesma coisa no AliExpress, a mesma coisa na China. Ainda mais agora, né, com essas mudanças das novas taxas e tal. Então, lembre-se sempre que isso é o que norteia a sua decisão. Se você vê que você está investindo um valor muito alto, cara, pensa duas vezes. Talvez aquele valor possa não voltar para ti, tá bom? Mas já que eu falei tanto sobre essa questão de valor e preço, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você vai comprar, deixa eu ver, um aparelho de áudio, aquele DJI Mic, né, esse que eu estou usando. Você pagaria 1.200 nele? Você pagaria 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 reais? Esse é o preço. Agora, ele vale 10.000 reais? Responda. Cara, não vale. Ele vale 5.000 reais? Não vale. Aqui no Brasil, o preço dele está por volta de 2.000 a 3.000 reais. Para mim, ele vale 2.000, 3.000 reais? Na minha condição, no meu ambiente, no meu histórico, não vale. Ele tem que ficar bem abaixo disso para eu poder comprar. Eu peguei ele numa promoção no AliExpress por 1.600. Se ele tivesse sendo vendido no AliExpress a 2.000 reais e no Brasil a 2.100 reais, eu não compraria. Porque para mim o valor dele não é esse. Então, entende mais ou menos o que eu quero dizer? Então vamos lá. Você compraria uma câmera, uma A7 III por 20.000 reais? Não, você não compraria. Mas a Americanas, a Amazon está vendendo. Você encontra esses valores por lá. Você não vai comprar porque esse não é o valor. Ele é o preço. Preço qualquer um pode cobrar o que bem entender. E isso é justamente o que separa essa questão da compra da China. Porque tem muita gente achando que, na verdade, a questão é que pessoas estão comprando na China porque tem um desconto de 100, 200, 300 mil reais. Cara, não é isso. Não é isso. É porque na China está se aproximando mais do valor do produto. Ponto. Coloca na tua realidade.
qual o valor daquele item para você. E isso é uma conversa totalmente à parte em relação ao retorno que aquele item vai te dar, tá? Isso é uma conversa totalmente à parte. Então, por exemplo, às vezes você tem um cliente que necessita de uma lente grande angular e você tem uma lente lá fodástica para vender, seja no Mercado Livre ou no AliExpress. Beleza, isso daí é um retorno, é o tal do ROI, né? Retorno por investimento. É outro papo. Agora, o preço e o valor são coisas totalmente diferentes. E você tem que entender, você tem que classificar qual que é o valor daquele item para ti. Porque quando você encontrar ele com aquele preço, com aquele valor esperado, aí beleza, você vai lá e compra. Beleza? Como eu falei anteriormente, galera, agora a gente vai chegar numa área mais prática desse vídeo, tá bom? Vamos falar de taxação, como que funciona atualmente. Lembrando que isso pode mudar no próximo mês ou nos próximos, né? Mas vamos lá, atualmente. Vamos considerar o passo a passo, tá bom? Você foi lá, comprou teu produto, chegou na alfândega. A alfândega liberou, ok. Vai receber teu produto tranquilamente. Segunda possibilidade, você foi lá, comprou teu produto, chegou na alfândega. O agente resolveu taxar aquele item. Como que ele vai taxar? Ele não tem acesso ao valor original por enquanto. Ele só tem acesso ao que ele vê declarado. Se o valor for declarado com o valor certo, será 60% em cima daquele valor, beleza? Se o valor for declarado com um valor errado, será 60% em cima daquele valor. Porém, existe uma outra, onde, variando às vezes com o tamanho da caixa, ele pode considerar que, por exemplo, a pessoa tem uma caixa grande e está declarado um valor baixíssimo. Cara, ele simplesmente inventa um valor e essa questão de inventar valor, o mesmo da taxação, ela sempre fica ali numa margem de 100 a 400 reais. Dificilmente, considerando que o valor foi declarado errado, dificilmente passa desse preço, né? E aí, beleza, dando continuidade agora à terceira possibilidade. O teu item chegou lá na alfândega, ele resolveu segurar o teu item, tá? E aí ele vai levar para análise aquele item. Beleza, uma vez em análise, é aí que tem um grande e imenso problema. Por quê? Quando você compra, por exemplo, vamos colocar uma câmera de 10 mil, tá? Essa câmera aqui no Brasil, vamos supor que ela custe, sei lá, 14, 15. E aí o que acontece? Se você colocar os 60% em cima, a gente já está falando de 16 mil reais. Porém, nessa terceira possibilidade, onde ele irá aplicar a multa, o que acontece? Ele vai abrir a caixa e vai ver o que está lá dentro. E o que está lá dentro não condiz com a nota, não condiz com o que está escrito. Aliás, desculpa, nota não, tá? Com o que está escrito na guia que fica do lado de fora. E aí, meu amigo, o bicho pega, porque ele vai dar uma pesquisada na internet, vai ver um preço aleatório ou até bem aproximado e vai aplicar 60% soma mais uma porcentagem que por enquanto a gente não tem acesso. Algumas pessoas falam que 100%, mas eu acredito que ela não é 100%. Por quê? Eu vou falar já quando a gente falar sobre as novas taxas, tá bom? Mas ele coloca o valor, por exemplo, 10 mil mais 60%, que dá 16, e aí ele aplica uma nova taxa. Repara que a nova taxa não vai ser em cima do valor original, vai ser em cima do valor gerado com os 60%. Então, essa modalidade, né, essa terceira probabilidade é o que te impede de pegar esse produto de volta. Porque com a multa, ele já ultrapassa de longe o preço desse produto aqui no Brasil. Agora vamos lá, em relação à câmera, quantas vezes eu vi isso acontecer? Cara, não vi até agora. Quando eu estava pesquisando a minha 7.4, lembrando que, coloquei 12.600 na mão de um estrangeiro, né, de um fornecedor que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, eu fiz pesquisa pra caramba naquele site. E, cara, todas as pesquisas que eu fiz, não teve um que falou que sofreu essa condição em uma câmera. Lembrando que celular, tablet, cara, é um outro ramo, é totalmente diferente, tá? Agora é aquela parte que eu falei que eu daria a minha opinião. Vamos lá. 60% de imposto por importação, certo ou errado? Cara, o primeiro ponto é a gente tentar entender de onde que vem esse valor. Porque se você parar para pensar dentro de todas o histórico do mundo que você tem dessas ações, esse é um imposto impeditivo. O que isso quer dizer? Ele na verdade não está te cobrando um valor por você comprar fora. Ele na verdade está tentando te impedir de comprar fora. Então, 60% sou contra. Totalmente contra, porque é um valor impeditivo. Ele
ele é um valor tão defasado que ele foi pensado em uma época onde a ideia desse valor, dessa porcentagem, era justamente impedir que as pessoas comprassem fora do país. É uma ação de protecionismo nacional. Então, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque muitos itens nós não temos aqui no Brasil, não temos disponibilidade, não temos fabricante, não temos para onde procurar aqui no Brasil, sabe? Então, novamente, 60%, sou 100% contra. Agora, imposto, cara, vamos conversar. Antes de me xingar aí nos comentários, para ouvir um pouquinho. Por que ele é necessário? Porque, em primeiro lugar, isso se aplica no mundo todo, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, uma vez que isso for aplicado de uma forma certa, por exemplo, 10%, 20%, cara, isso vai abrir a brecha de fato para a gente começar a importar com tranquilidade. Então, vamos supor que por uma loucura, né, o governo atual resolva colocar a taxação de importação em 10 a 20%. Vamos supor. Cara, tá perfeito. Tá perfeito, porque, pô, você coloca aí mais esse valor, coloca o valor do produto, né, o preço do produto mais os 10 a 20%, porra, tá super valendo a pena. Às vezes, colocar os 60% ainda tá valendo a pena, mas sou contra. Não dá para se aplicar a todos os produtos, tá bom? Mas beleza, continuando. Fora os 60%, a gente tem agora também o ICMS, tá? Como eu falei anteriormente, a gente estava esperando uma mudança no site do AliExpress ainda esse mês. Não aconteceu por quê? Porque o nosso amigo lá, Taxad, resolveu simplesmente que para poder equalizar, né, para deixar todo mundo ali em sinergia, todos os estados precisavam cobrar um ICMS. Por quê? Nem todos os estados cobravam. Quem é de Minas vai entender um pouco mais sobre isso. Lá se cobrava um valor acima dos 17%. Porém, eles fizeram essa reunião com o Cefaz e chegaram a esse valor, né, que é o que eles chamam de menor valor modal, que seria os 17%. Então quer dizer que agora nós só vamos pagar 17% de importação? Não, isso é o ICMS. E lembrando que o projeto do Digital Tax, ele é implementado direto na plataforma. Então, quando você comprar, tomara que tenha o preço do produto original, justamente para você ver quando entrar ali os impostos. Mas, como na plataforma lá está escrito o preço antes do imposto, eu acredito que quando você clicar em comprar no futuro, né, ele comece a aplicar ali as taxações. Então, vai ter o ICMS e vai ter algo que não foi declarado ainda, esse valor, né, que é a taxação por importação. Os 17% de ICMS não é a taxação de importação, gente. São coisas diferentes, tá? Taxação por importação atualmente está em 60%. Então, significa que quando isso dos 17% de ICMS entrar em vigor, nós teremos então 60% mais 17%, que dá 67%? Não, não é bem assim, porque aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Você tem o preço do produto, mais o frete. Mas o meu produto, o frete é grátis. Não, o frete não é grátis. O frete está embutido no valor que você pagou. Mais o frete. Beleza, somou. Agora você vai somar mais 60% em cima desse valor. Por enquanto é 60%. A esperança é que no futuro, talvez, por um delírio, sei lá, por uma ameaça de uma terceira guerra, o governo declare que não serão mais cobrados 60%, não será mais cobrada a alíquota de 60%, e sim de um valor abaixo. A esperança é essa. Porém, atualmente, o que indica que o cálculo será feito dessa forma, tá? Então você tem o produto, você tem o frete do produto e você tem mais 60%. Você vai ter um resultado. Quando você tiver esse resultado, você vai aplicar mais 17%. Então não é 60 mais 17, como algumas pessoas estavam achando que formava 77. Na verdade, é quase 82%. Se você colocar mais 10% de qualquer coisa que seja, já ultrapassa os 100%, tá? Então, é mais ou menos essa situação que está atualmente. Então quer dizer que se eu comprar um produto hoje na AliExpress, vai sofrer toda essa carga tributária? Não, atualmente não. Até o final do mês eu acredito, né? Como eu falei, aqui vai entrar uma parte bem especulativa, mas como já está alinhado a questão do ICMS, eu acredito que em algum momento, seja no começo do próximo mês,
seja mais à frente, mas em algum momento essa taxa vai ser aplicada direto no site. Atualmente não. Então, se você tem alguma coisa importante para comprar, compra agora. Eu fiz algumas compras esse mês. Inicialmente estão para chegar na alfândega. Eu vou fazer uma análise de quando elas chegarem e forem liberadas. Vou fazer vídeo aqui para vocês. No mês passado eu fiz a mesma coisa, foram todas liberadas. Então, esse é um en passant de como que está toda a situação agora em relação à taxação, tá bom? E para concluir, pessoal, quero trazer um pouco da minha opinião. Cara, vale a pena ou não vale a pena? Vale super a pena. Mas, de novo, tudo pode acontecer com você. Você pode ser o sorteado e tudo der errado com você, tá? Eu tenho um histórico de pelo menos 2, 3 anos comprando na AliExpress. Eu compro legal, tá? Tipo, uns 5 itens por mês. E assim, nunca fui taxado, nunca tive uma multa, nunca tive um produto barrado. O máximo que aconteceu foi, sei lá, o produto que mais demorou, acho que foi a minha câmera, que por volta de 20 e poucos dias. O máximo. Mas fora isso, tudo aquilo que eu já falei no vídeo, tá bom? Acredito que por diversas vezes no vídeo eu deixei clara a minha opinião a respeito de algumas coisas, tá? E de fato, galera, eu tenho uma opinião bem firme em relação a essas compras na AliExpress, porque foi graças à AliExpress que eu tive acesso a muitos itens que, cara, trabalhando, sei lá, 5, 6 anos aqui no Brasil, antes da AliExpress, né, eu não tinha acesso. Eu trabalhava antes com o básico. Era uma Canon 5D Mark IV, uma Canon 6D Mark I, uma bateria, 4 bateriazinhas, 2 para cada, uma lente 50 1.4, uma outra lente 24-70 diafragma 4. Então assim, eram sempre itens básicos. Porra, eu nunca tive um aparelho de áudio como o DJI Mic ou como o Holland, um H4N, sabe? Eu não tinha acesso a esses aparelhos ou por vezes eu não tinha condição de comprar. Eu sei que muitas outras pessoas terão essa condição, porque já se desenvolveram bastante no trabalho que elas produzem, já tem uma entrega bem mais aprimorada, sabe? Entrega um produto para um outro tipo de cliente, um cliente mais premium e tal. Mas eu não estava nesse patamar. Eu tô começando aos poucos ir por essa jornada. Mas galera, não é da noite pro dia que você vai alcançar. Então se você tá nesse mesmo lugar que eu, cara, pensa dessa forma. Faz análise de valor, preço, vê o que faz sentido na sua realidade. Não é porque o digital influencer lá do audiovisual pode comprar 5 câmeras, 10 lentes, tantos gimbals, que você necessita daqueles itens. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de comprar equipamento só por hype, não por necessidade. De novo, cara, o bom equipamento não vai te trazer o bom cliente. Na verdade, é um caminho totalmente diferente, eles nem se cruzam, tá? Então, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar principalmente. E pessoal, se inscreve no canal. Tô começando o canal agora, quero trazer mais conteúdos com essa pegada da minha opinião, e isso é o que mais vale, sabe? Porque o influencer, por vezes, ele acaba se embasando naquilo que ele tem que falar e não no que ele acha daquele produto, porque por vezes ele nem tem conhecimento de base, conhecimento de dia a dia daquele produto. Tanto que os reviews que eu trago aqui são justamente produtos que eu já tenho pelo menos 6 meses aí de uso. Vou trazer mais vídeos também sobre a AliExpress, cara, tem muita coisa aí, quero começar a fazer um vídeo por mês a respeito dos itens que eu recebo, quero fazer enquetes aqui na comunidade, por favor participa dessa comunidade. Minha ideia é fazer esse acompanhamento justamente para quem seguiu o meu canal poder entrar em comunidades e ver como que tá aquele mês para importação. Novamente, terão algumas mudanças aí, não sei como que vai ser para frente, mas por enquanto essa é a visão geral de como que tá atualmente, tá bom? Pessoal, vou me despedindo por aqui, espero muito te ver no próximo vídeo e até lá!